Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilo, começando a gravar hoje um pouco mais tarde, porque vamos dar o spoiler logo, né, João? Enfim, a gente não vai ter como esperar o Nelsinho, né, cara? A gente está gravando agora quinta-feira, começando 10h40 da noite, porque o João estava vendo o jogo da seleção israelense, a semifinal, não era isso? Era a semifinal aí do Mundialito na Argentina, Israel e Uruguai. Como é que foi que terminou, João? Sub-20, tem que dizer, sub-20. Sub-20, isso. Pois é, terminou 1-0 o Uruguai. Israel fez um bom primeiro tempo, mas caiu muito no segundo tempo. O Uruguai dominou o jogo, o gol foi merecido, botou bola na trave antes do gol e tal, enfim. E Israel não conseguiu mais criar depois, teve uma chance perdida só, né? O destaque, eu acho que de Israel no Mundial, pelo que vai ter agora, já agora vai disputar, vai ter a disputa do terceiro lugar contra o perdedor de Itália e Coreia do Sul. Mas o destaque israelense até agora no campeonato, eu acho que dá pra gente cravar, além do Turjaman, que é um centroavante do Maccabi Haifa, perdão, do Maccabi Tel Aviv, é o Revivo, lateral esquerdo, que é filho daquele Revivo que jogou no Celta de Vigo, enfim, há muito tempo atrás. Enfim, esse lateral esquerdo é muito bom na defesa, bom no apoio, bom no cruzamento, taticamente inteligente. Daqui a pouquinho vai estar jogando em algum time importante da Europa. Pode anotar aí. Os outros tem que ver, né? Porque é muito difícil essa transição, né, da categoria de base para o profissional. Tem muito jogador que não vinga. Outro dia alguém publicou aí a seleção brasileira campeã mundial sub-20 de 2015 e tinha um jogador que hoje em dia estava bem, que era o Gabriel Jesus. Todo o resto tinha vários jogadores sem time, na terceira divisão, jogando na Tailândia, enfim. Nem sempre funciona isso, mas eu tô apostando minhas fichas no Revivo lateral esquerdo e no Turgeman atacante. Os outros, enfim, tem que ver. Tem um zagueiro muito técnico chamado Israelov, não me lembro agora de que time que ele é, que, enfim, que tem muito bom domínio de bola, tipo, forte, rápido, mas, enfim, essas coisas mudam, né? Tem que ver o que vai acontecer. É isso, nosso bloco do esporte já na introdução, do podcast. Com certeza vocês vão ouvir também o comentário do Nelsinho, que vai nesse sentido também, afinal de contas. Ele ainda não me mandou o áudio, né? Geralmente, muitas vezes ele manda na quinta-feira de manhã, 7 horas da manhã, já recebi o áudio dele, mas óbvio que ele ainda não mandou, vai mandar um áudio aí sobre esse jogo aí. Bom, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões da política essa semana. Bom, gente, na verdade também uma questão de política interna, externa e tudo mais, porque essa semana teve uma manifestação não, na verdade é um evento que tem nos Estados Unidos todo ano de apoio a Israel, né, as comunidades judaicas nos Estados Unidos se organizam e, enfim, fazem um evento de apoio, geralmente é uma passeata e tudo mais, e esse ano, né, essa semana teve também mais uma, eu acho que se chama o Israel Day, né, é o Dia de Israel em Nova York. E essa semana aconteceu mais uma vez esse evento e esteve presente o deputado, o líder, né, do golpe judiciário aqui em Israel, o deputado Simcha Rothman. Não foi recebido muito bem pelos manifestantes, né, João? Ele, inclusive, agrediu uma manifestante e roubou o megafone da mão dela. Durante a passeata, ele foi hostilizado por outros manifestantes israelenses, né, que vivem em Nova York com bandeiras e falando com um grito de buchá, né, que é vergonha. Então, estavam acompanhando o Simcha Rothman, né, hostilizando ele. E, no final das contas, também teve um evento aí como é que chama? Na embaixada israelense, em que o Simcha Rothman não foi convidado, foi ao evento. Também quem estava no evento era a vice-presidente americana Kamala Harris e foi hostilizado também por ela em um determinado momento. Como é que está a situação disso aí tudo, hein, cara? Pois na verdade não foi só ele, né? Ele foi o primeiro hostilizado, mas não foi só ele. Hoje, inclusive, a polícia prendeu um cara que estava perseguindo o Nir Barkat, que é o ministro da Indústria e Comércio, ex-prefeito de Jerusalém, e o Likud estava se queixando muito de uma suposta perseguição política, que na verdade é um mimimi dos infernos, né? Eles não querem, enfim, porque isso aí fere a imagem de Israel no exterior, vocês não perceberam isso ainda? Isso é ruim para Israel no exterior e tal. Enfim, olha, os caras estão tentando dar um golpe no judiciário e querem que os israelenses fiquem quietos olhando,
para não ferir a imagem do país. Os caras querem ferir o próprio país, né? Imagina se um alemão oposicionista ao Hitler falasse: não vai aí, não se protesta contra os nazistas no exterior, não, porque isso fere a Alemanha. Tipo, óbvio que o governo de Israel não é igual aos nazistas, né? Não metam palavras na minha boca. Estou dizendo que existe um limite, né, do que você pode reclamar, né, de traição nacional, de fazendo mal para a nação. Quem está fazendo mal para a nação é esse governo. Nunca os parlamentares israelenses, os ministros israelenses foram vaiados no exterior. Se isso está acontecendo agora, é porque os caras estão fazendo alguma coisa errada. Pô. Isso é muito claro. Mas, enfim, e não foi só o Simcha Harotman e o Barakat, não, vários outros foram vaiados. Eles estão, enfim, teve na frente dos hotéis de alguns deles, enfim. E o Netanyahu não foi, né? E por que ele não foi? Porque se ele for, ele não vai poder falar com o Biden, ele vai ser convidado para a Casa Branca. Então ele quer evitar esse desgaste. Eu vou tocar nesse ponto num bloco daqui a pouquinho. Mas o que eu quero chamar a atenção é que é a falta de vergonha na cara do Rothman, né? Que ele vai lá, se diz agredido e toma na força o megafone da mão da mulher e começa a usar o megafone. E invade, né? Invade, porque ele não foi convidado, o salão onde a Kamala Harris estava fazendo o seu pronunciamento, e aí ela deu uma cutucada nele, né? Ela disse no meio do discurso dela que os Estados Unidos apoiam que Israel tenha uma independência no judiciário. Que isso é uma mensagem clara contra o golpe, contra a reforma judicial que eles estão tentando realizar aqui. E aí, uns dias depois, o nosso ministro do Exterior, Eli Cohen, diz que a Kamala Harris não tem nenhuma noção, nenhuma ideia do que está acontecendo em Israel, do que é a reforma, né? Então ele foi lá e esculhambou com a vice-presidente dos Estados Unidos. Kamala Harris, vale a pena dizer, ela é mestre em Direito em Harvard, se não me engano, né? Ela entende o que é um judiciário independente e o que não é. E eu imagino que você também, eu acredito que você também imagine isso, Marquinhos, que ela é bem informada, né, sobre o que estão tentando fazer aqui em Israel, né? Acho que se tem alguém que a gente não pode duvidar que fica bem informado antes de fazer um discurso desse, né, antes de ir para um evento desse, é a vice-presidente norte-americana. Enfim, então esse governo atual ele fez isso, ele transforma os manifestantes em antipatriotas, ele transforma a vice-presidente dos Estados Unidos numa ignorante porque ela não apoia enfim, a reforma que eles estão tentando realizar, né, tudo uma briga retórica para eles terem razão em alguma coisa, quando no final das contas a gente sabe que não existe absolutamente nada, nem ninguém, com exceção de meia dúzia de radicais e apoiadores cegos do Likud, que apoia esse horror que é essa reforma judicial, né? E, obviamente, os colonos radicais que estão interessados nela mais que qualquer outra pessoa. Né? Comentei isso tem 2 semanas, eu vou voltar a falar sobre isso, vou voltar repetindo que isso é um pleonasmo. Voltar a falar sobre isso. Essa reforma, por mais que exista aí um descontentamento geral, né, com a Suprema Corte, de parte da população israelense, esse discurso que o mundo convencionou chamar de populista contra as elites, etc, etc, etc. Essa reforma acontece basicamente por causa da ocupação. Okay? Porque enfim, o lugar que a Suprema Corte intervém e que mais incomoda a direita é em relação à construção de assentamentos ilegais segundo a lei israelense, nem para a lei internacional. Porque a Suprema Corte é bastante permissiva em relação à construção de assentamentos. Ela só não é permissiva quando a situação é muito absurda. Okay? E quem se incomoda com a situação muito absurda são os colonos, não são os colonos radicais, não são o milhão de eleitores do Likud, as pessoas que o doutor chama ele de doutor até me causa calafrio, mas que o Avishai Ué, me esqueci o sobrenome dele. Ben Haim, Avishai Ben Haim. Ben Haim convencionou chamar de Israel Ashniah, segundo Israel. Mas essas pessoas estão provocando reforma, essas pessoas estão no poder já tem anos. Né? Quem está provocando a reforma é o Bezalel Smotrich, é o Simcha Harotman, são os colonos radicais, o Ben-Gvir e o Yariv Levin, que é um belo de um neofascista que, enfim, que está aproveitando seus minutos de fama. Mas, enfim, você não quer escutar grito de revolta, sai da vida pública, porque você quer fazer uma coisa ousada, né? Para não dizer outra coisa, e quer realizar uma reforma ousada, bastante controversa, com graves efeitos na sociedade, na economia, enfim, na segurança do país, e não quer que as pessoas gritem contra você, então sai fora, né? Ou para com esse mimimi. Desde que eles começaram essa reforma, né, esse golpe, as agências de risco, né, de investimento, já avisaram e diminuíram, né, o nível aí da Dargá, né, do nível de avaliação do país, né, ou informaram que iriam diminuir. O dólar subiu absurdamente, como a gente acompanha, enfim.
O mundo está dando vários sinais, a gente viu a Alemanha falando, a França falando, os Estados Unidos falando, e todo mundo falando contra o golpe judicial, e o cara vem falar aí que os israelenses que estão indo lá manifestar, eles é que são um problema, que estão queimando a imagem de Israel no exterior. É brincadeira, realmente é uma falta de noção total. Bom, vamos então à nossa segunda notícia do bloco, que continua aí nessa relação aí com os Estados Unidos, já que o Bibi resolveu nomear como seu assessor de imprensa um cara chamado Gilad Savik, que ele faz parte do Canal 14. O Canal 14 é um canal aí da direita e da extrema-direita israelense, que, enfim, é uma coisa horrível de se ver. E esse cara já fez vários comentários, inclusive, aí, contra o governo norte-americano. João, é extremamente interessante, né, no momento que você comentou aí na notícia anterior, né? O Bibi não foi lá nos Estados Unidos porque ele não foi convidado pelo Biden, né? Ou seja, ele iria, mas ele não iria encontrar o presidente, que é tudo que ele quer. Tá sempre, a cada 15 dias mais ou menos, né, sempre volta essa discussão aqui na mídia, falando sobre esse convite, que o Bibi quer ser convidado e o Biden tá dando aquele gelo no Bibi. Não convida o Bibi para porcaria nenhuma, nem para fazer aquela visitinha lá na Casa Branca, e agora o Bibi, ele chama, né, ele contrata aí para ser seu assessor de imprensa um cara que já falou mal do Biden, inclusive criticou o Biden, e, enfim, não ajuda nem um pouco para que esse convite seja feito, né, cara? Olha, na verdade é o seguinte, só o fato dele colocar um assessor, que é um jornalista do Canal 14, já mostra como ele está desconectado com a realidade. O Canal 14 é pior do que a Jovem Pan era para o Bolsonaro no Brasil, né? No sentido de lamber as botas dele. Enfim, e o Gilad Savik, ele ainda é mais problemático, porque ele lançou um Twitter há não muito tempo, dizendo que o Biden era locashi de ser presidente dos Estados Unidos, né? Dizendo que ele não era apto a ser presidente dos Estados Unidos. Enfim, descredenciando o presidente dos Estados Unidos já está no seu cargo. E é inexplicável essa posição do Netanyahu. É uma coisa que a gente não consegue entender. Porque o cara quer ser convidado para a Casa Branca, ele está querendo se reaproximar dos Estados Unidos. Ele, ao mesmo tempo, provoca o presidente dos Estados Unidos. Né? Não sei, parece piada isso, não sei quem é que está fazendo essas recomendações para ele, se está devendo algum favor para o Tzavik, mas é um negócio que não dá para entender. O Netanyahu nunca foi isso. O Netanyahu sempre foi inteligente nessas questões. Né? Quando ele se dava mal do ponto de vista internacional, porque realmente a política dele era contraditória. Agora, pelo menos o marketing ele sabia fazer, e agora ele mete os pés pelas mãos, numa maneira impressionante, uma coisa inacreditável. Enfim, e esse é mais um sinal de que ele está perdido aí no meio dessa galera. Né? E foi, enfim, tem gente que considera isso uma provocação ao Biden. Ele realmente quis provocar o Biden. E pode ser, mas com que intuito? Né? Eu não consigo chegar a uma conclusão. Enfim, não sei o que você acha, Marquinhos, mas eu não consigo chegar a uma conclusão. Eu não sei, realmente uma coisa muito sem sentido, né? Justamente no momento em que ele fala a questão de tá querendo aí, né, esse contato, esse convite à Casa Branca. E não só isso, tudo que está envolvendo a transformação que o Oriente Médio está passando, que a gente vai comentar mais para frente, mas o Oriente Médio continua passando por uma transformação muito grande, né? A gente viu aí recentemente a volta dos laços diplomáticos entre Irã e Arábia Saudita, enfim, está tudo mudando. Os Estados Unidos está menos forte aqui, enfim, e o Bibi está meio que deixando esse gelo que ele está tomando aí do Biden, né? Deixando esse gelo ficar mais gelado, né? Deixando aí ele não derreter, chamando esse cara aí do Canal 14 para ser assessor de imprensa dele. Realmente é difícil compreender o que passa na cabeça do... Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, já que comentamos aí várias vezes sobre a questão do golpe judicial. Vamos voltar ao tema, já que está tendo aí uma polêmica muito grande, né, João? Na questão da indicação da comissão que nomearia, né, ou tem que nomear juízes para o Supremo Tribunal e juízes de uma forma geral. E, enfim, continua essa discussão e nada avança, né? Não, pois é. O que aconteceu essa semana foi uma bagunça do caramba isso, né? A primeira bagunça começou com a oposição. O que aconteceu? A oposição tá brigando entre si. Porque o Partido Trabalhista tem 4 cadeiras, mas a Merav Mihaeli acha que eles são muito importantes, e ela lançou um nome de uma deputada do próprio partido para a comissão. E se aqui antes de lançar esse nome, né, o Yair Lapid, que é o chefe do maior partido, né, o líder do maior partido da oposição, o líder da oposição,
ele lançou o nome também de uma pessoa do partido dele, okay? Que é a ex-ministra Orna alguma coisa, não é isso? Orna Barbivai. Lançou o nome da Orna Barbivai, uma ex-ministra da Indústria e Comércio do governo anterior, ex-general do Exército, uma das duas mulheres que chegaram na patente mais alta do Exército, não a mais alta, né, que ela não foi a chefe das Forças Armadas, mas ela chegou a ser general, uma das 19 generais da ativa, agora ela está na reserva, e o Benny Gantz lançou o nome da Pnina Chato, que também é ex-ministra da absorção, da LIAI, absorção. O Benny Gantz está querendo disputar com o Yair Lapid essa posição de líder da oposição, porque, enfim, ainda que ele não tenha esse cargo, ele tem metade das cadeiras que o partido do Lapid tem, o Benny Gantz hoje nas pesquisas está bem na frente, ele quer firmar a posição. Só que a Merav Mihaeli não comprou a briga contra o Gantz, ainda que ela não tenha uma boa relação com o Lapid, lançou o próprio nome, ok? O Lapid se antecipou para lançar o nome dele, para dizer o seguinte, ó, esse vai ser o nome da oposição e acabou. Eu lancei primeiro, o meu partido é maior e aí foi. E a oposição começou a brigar entre si. E o que o governo fez? O governo já queria, enfim, a coalizão, para quem acompanha o nosso podcast, sabe que um dos principais projetos deles, da reforma judicial, é alterar a comissão de formação de juízes, deixando a coalizão, e junto com o governo, com maioria na comissão para nomear juízes, né? que é um ponto inaceitável dessa reforma. E eles, enfim, como a reforma está paralisada, porque supostamente eles estão negociando lá na residência do presidente, todos os dias e tal, essa questão não foi para frente e já está com um déficit de 90 juízes. E vários processos estão parados, estão muito devagar, porque não está faltando juiz. Né? E demora 6 meses para você nomear os juízes, e, enfim, essa comissão já tinha que ser levantada há muito tempo. Historicamente, essa comissão, ela conta, além dos membros do judiciário, da sociedade civil e etc., ela conta com 3 políticos, que são o ministro da Justiça, que é o chefe da comissão, junto com a presidente da Suprema Corte, mais um representante da coalizão e um representante da oposição. Isso não é lei, isso é um acordo tácito, que, enfim, uma tradição, um costume, não sei como vocês queiram chamar, é uma prática da Knesset, e aí o governo, vendo essa bagunça na oposição, decidiu o seguinte, vamos lançar 2 candidatos nossos do governo, e dane-se, e vai ser todo mundo do governo. Né? E aí a oposição meio que entendeu que eles não podem dividir voto, porque mesmo se eles concentrarem os votos, pode ser que eles percam, e eles fecharam em nome da Orna Barbivai do Yesh Atid, o Benny Gantz e a Merav Mihaeli abriram mão das suas candidaturas, e o nome da oposição vai ser da Orna Barbivai. Só que o governo bateu o pé e falou, a gente vai com 2 candidatos nossos e acabou. E compraram a briga. E o Benny Gantz fez uma ameaça velada e pública. Falou o seguinte, ó, se vocês emplacarem 2 nomes da coalizão na comissão formadora de juízes, acabaram as negociações na casa do presidente, e, além disso, vocês vão ter consequências desastrosas para esse governo. Vocês vão, enfim, basicamente vai dizer o seguinte, vão voltar as manifestações com centenas de milhares nas ruas. Diga-se de passagem, as manifestações não pararam em nenhum momento, só diminuíram um pouco de tamanho, mas estão aí toda semana, está tendo menos interrupção do trânsito, embora na semana passada tenha tido, mas, enfim, elas estão acontecendo e o Benny Gantz está falando, ó, faz isso e vocês vão se ferrar. E aí o governo vai ter que decidir se vai comprar essa briga ou não. Se fosse pelo Yariv Levin, ele nem convocava essa comissão. Ele ia esperar a Suprema Corte obrigar ele a convocar, e provavelmente ia tentar se negar a convocar, ia comprar briga com a própria Suprema Corte, e aí mais o Netanyahu está pressionando, e o país inteiro não está satisfeito, então ele acabou que está começando a tocar isso para frente. Só que ele vai tentar emplacar esses membros todos da coalizão, sem membros da oposição. E isso significa, né, enfim, o rompimento das regras, né, das regras da democracia israelense, do costume, né, de dar para a oposição o direito de, pelo menos, você ter um voto da oposição ali dentro. O governo tem o dobro, né? Mas os membros do judiciário, da sociedade civil, eles são muito mais, enfim, todos são 11. É verdade, são 11, são 2 membros da coalizão. E é exatamente por isso que o judiciário de Israel é independente. Né? Num modelo parlamentarista, como o de Israel, onde o executivo e o legislativo têm muita relação um com o outro, se você submete o judiciário a um desses 2 poderes ou aos 2 poderes, assim, você tem um risco muito grande, que é um risco grande para a democracia. E, enfim, o Levin sabe disso, e é exatamente o que ele quer. E aí essa é a polêmica, ainda não fechou, mas a gente pode ser que nessa semana que entra agora, que implodam as negociações, que o governo force a barra e que o país entre num caos daqui a pouquinho. Enfim, o que eu acho? Eu não sei o que vai acontecer. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que tem 51% de chances do governo aceitar só mandar 2 pessoas. Mas pode ser que eles tentem forçar a barra para que o nome da oposição seja um nome que agrada um pouco mais o governo.
em vez da Orna Barbivai. E aí eles podem tentar ver se é um representante do Partido Israel Nossa Casa, do Lieberman, pode ver se, enfim, se tem um representante mais à direita do partido do Benny Gantz, pode ser um Guidon Sar ou alguém dessa galera. Eu acho que eles vão tentar um acordo nesse sentido. O que não é bom, mas pelo menos para o governo acaba sendo uma solução boa. Pessoal, vai uma correção aí minha. A nomeada pelo governo para a comissão da nomeação de juízes não é a Orna Barbivai, a ex-general, a general da reserva Orna Barbivai, e sim a advogada e ex-ministra da Energia, Karine El-Arad, do mesmo partido que a Orna Barbivai. Okay? Então fica esse registro. E a candidata do Partido Trabalhista, que no fim não foi nomeada para a comissão, é a Efrat Reiten. No meio da gravação me fugiu o nome e agora, enfim, veio lembrá-lo. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para comentarmos as questões da política externa essa semana. Bom, gente, começamos essa semana aí com mais um atentado, né? Coisas são bem corriqueiras aqui, só que dessa vez foi um atentado meio que inusitado, já que foi um terrorista que atravessou, ele era, na verdade, membro, né, da polícia egípcia no Sinai, ele atravessou um dos pontos de passagem, né? No Sinai, a fronteira entre Israel e Egito, ela é toda cercada, né? Ela tem uma cerca elétrica que divide os dois países e, obviamente, tem pontos de passagem, né, entre a cerca. E esse terrorista, ele atravessou, né, um desses pontos de passagem e, obviamente, quando tem um ponto de passagem, tem também um posto de observação do Exército e ele conseguiu atacar e matar 3 soldados do Exército, 2 homens e uma mulher. Começamos assim a semana, hein, cara? Pois é, foi um baita do atentado. Inclusive, a seleção israelense, quando classificou, homenageou as vítimas ali, né, desse atentado. Foram soldados, né? Então, a gente pode considerar guerrilha o que aconteceu ali, mas na prática foi um ataque desmedido ali, que veio do Egito. Enfim, muito triste, né? A gente, enfim, estava ali só ali de bobeira, protegendo a fronteira, mas é uma fronteira que é bastante tranquila em geral. Né? Nem sempre, né? Não, às vezes acontece uma tensão ou outra e aconteceu, enfim. Um caso raro, o governo do Egito já sentou com Israel, já está se esforçando para pegar essas pessoas. Se não me engano, até pegou já um responsável, né, um cúmplice. Mas é uma situação complicada. Não vi até agora se algum grupo reivindicou a autoria desse atentado. Pelo jeito, não. Por ser independente mesmo, ou alguém que foi influenciado por algum grupo como o Estado Islâmico. Mas, enfim, não costuma vir coisa do Egito, né? O Egito, a fronteira com o Egito, em geral, é bastante pacificada. E é um caso que assusta. Assusta os israelenses que vão passar férias no Egito também. Enfim, assusta pela situação que a gente tem com os nossos vizinhos. Não foi legal, não foi bom. Enfim, foi legal o Turgeman, né, atacante israelense, que dedicou a vitória contra o Brasil às vítimas aí desse atentado, porque foi um pouco antes, poucas horas antes do jogo. Né? Vocês escutaram o áudio do Nelsinho sobre o jogo contra o Brasil na semana passada, mas a gente não teve tempo de incluir essa notícia, que aconteceu no sábado mesmo. Então, enfim, estamos acrescentando agora. É isso. Bom, e a próxima notícia do bloco é sobre 2 ataques, né? Mais uma vez, ataques aí dentro da sociedade árabe, né? Setor árabe da sociedade israelense, mais dos ataques em cidades no norte do país que, enfim, mostram aí que a polícia, apesar de todas as promessas já há anos, né? E do nosso ministro aí da polícia, o Benito Gvir, dizer que quis assumir esse cargo para botar a casa em ordem, a gente vê que, enfim, continua tresloucado e o número de mortes absurdamente alto dentro do setor árabe esse ano, né? Pois é, Marquinhos, 97 mortos até agora na cidade árabe. 97 homicídios, né? Não mortos, 97 homicídios. Isso corresponde a um número que, se não me engano, é 3 vezes maior que o do ano passado até essa época do ano, porque o número de homicídios aumentou no final do ano. Foram 2 feridos gravemente em Kfar Kana, que é uma aldeia árabe, acho que uma cidade já, enfim, no norte, na região do Emek Jezreel, mais ou menos próxima a Tibérias. Uma menina de 3 anos e um familiar que estava com ela, os 2 feridos em estado grave. E numa aldeia próxima a Nazaré, passou um carro metralhando e matou 5 pessoas, 5 homens que estavam sentados na varanda de uma casa. Enfim, e fugiu, depois atiraram fogo no carro.
Os 2 casos, aparentemente, são casos de famílias mafiosas, né? Famílias do crime organizado da sociedade árabe, uma coisa que a polícia teve muito sucesso de acabar dentro da sociedade judaica, mas na sociedade árabe não só não acaba, como eles estão crescendo desenfreadamente, né? Enfim, aí o Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Nacional, e o chefe da polícia, o Kobi Shabetai, foram aos lugares e foram muito xingados, muito vaiados, muito protesto, e os árabes gritando. Se fossem judeus, em meia hora vocês sabiam quem são os assassinos. Como é árabe, vai demorar 6 meses, a gente não vai ter resposta nenhuma, e vocês não fazem nada. Agora a polícia chega, onde é que estava a polícia na hora do assassinato? E um cara gritou bem vivo: você está feliz que um árabe a menos, morto para você, um árabe a menos? Enfim, olha, eu vou te falar que tudo que eu ouvi eles gritarem na reportagem do Canal 12 me pareceu lógico, me pareceu que eles tinham razão, né? O Ben-Gvir, não consigo ver insatisfação nele com a morte de árabes, não consigo, a polícia realmente não estava na hora, ela só chega depois, e realmente existe uma diferença clara de tratamento entre árabes e judeus. Enfim, para não falar dos palestinos, que é pior ainda. E aí o Ben-Gvir diz que isso vem de anos e que no ano passado foi uma catástrofe, e que agora ele conseguiu orçamento para criar a Força Nacional, que é a milícia dele, que isso é uma arma que vai acabar com o crime organizado. Enfim, patético o que ele está falando, porque tudo isso piorou muito mais depois que ele entrou nesse cargo. Então ele tem que assumir a responsabilidade dele. Esse ano, ele entrou no cargo em janeiro, no início de janeiro. E nesse ano a gente já tem um número quase igual ao do ano passado, inteiro. Então a responsabilidade é dele. Ele tem que cuidar disso. E ele não faz coisa nenhuma, não faz nada. Tá sentado em cima disso, vendo e fazendo politicagem barata e bravata, enfim. E o Netanyahu disse que vai usar o Shabak, que é o serviço de inteligência, para controlar a criminalidade na sociedade árabe. Agora, ele tem um problema com isso. O Shabak, por definição e por lei, ele tem que atuar contra espionagem e terror. Né? Ele não é para cuidar de crime comum, ele não investiga crime comum. E, além do mais, o Shabak ele protege parte dos criminosos árabes, né, das famílias criminosas, porque são pessoas que colaboram com o Shabak para entregar terrorismo. Né? Então são pessoas que acabam sendo liberadas da prisão, que acabam tendo benefícios, porque eles acabam dedurando, né, caguetando, sendo X9 de terroristas. Então é difícil de acreditar que o Shabak vai entrar aí e vai abrir mão dos seus colaboradores, porque estão ajudando eles a fazerem o seu trabalho. E você tem que mudar a lei para o Shabak poder atuar. E os métodos do Shabak são métodos bastante controversos, para dizer o mínimo, né? Que são ilegais, grande parte deles. A polícia cobra pelo menos que eles tenham acesso à tecnologia do Shabak. Mas enfim, os métodos são complicados. Já são complicados para lidar com terror, para lidar com crime comum, mais ainda. Enfim, o negócio é um fracasso do governo, que não mostra absolutamente nada, não tem resultado em nada, e fica soltando bravata, e esse é o resultado. Né? Se os mortos fossem na sociedade judaica, esse governo já teria caído. Mas como são na sociedade árabe, enfim, os árabes já são do movimento contrário ao governo. A pena que eles não participem do processo eleitoral em maior número, porque os árabes poderiam mudar esse cenário caso participassem. Mas, enfim, isso é outro papo. É isso, 97 mortos, né? A gente está no início do mês de junho ainda. E como eu comentei também alguns episódios atrás, é a política de governo. O que o cidadão árabe falou para o Ben-Gvir que ele está feliz, né? Que para ele um cidadão árabe morto é menos um. É isso, a política de governo é não fazer nada e deixe que eles morram. Enfim, é isso. Não há nada a acrescentar. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa essa semana. Bom, e a notícia desse bloco é sobre essa relação aí entre Israel e Estados Unidos, né? Comentamos aí sobre tudo que vem acontecendo, Israel passando por um processo, por um período de, vamos dizer, uma relação que ela está estremecida, vamos dizer assim, né? Não tá fácil do jeito que está. Israel perdeu muita força, muito poder de influência, né, na decisão da política externa americana, principalmente no que diz respeito aqui ao Oriente Médio, né? E os Estados Unidos chegando agora a um possível acordo com o Irã sobre o enriquecimento de urânio e como eu comentei agora, né, Israel sem muito poder aí para tentar fazer com que os Estados Unidos tomem aceitem, né, e tomem uma política que seja mais aí do interesse israelense. João, recentemente, essa semana, Arábia Saudita e Irã voltaram também a ter relações, né, a embaixada iraniana na Arábia Saudita foi reaberta. Anthony Blinken esteve aqui em Israel conversando com Netanyahu
e a gente vê esse jogo de xadrez aí do Oriente Médio completamente diferente do que a gente tinha aí alguns anos atrás, e o governo Netanyahu está ficando para trás disso tudo, hein, cara? Antony Blinken é o secretário de Estado norte-americano, né? Que, enfim, o equivalente ao ministro das Relações Exteriores, né? Pois é, o Netanyahu está sem nenhum poder de decisão e de influência, né, nessas negociações. A gente viu que, enfim, de alguma maneira, Israel tentou influenciar, mostrou vídeos das centrífugas, disse que o Irã já tem 60% de urânio enriquecido, se chegar a 80% já pode produzir arma nuclear. Obviamente que além desses 80%, eles têm que ainda que produzir um instrumento bélico. A gente comentou sobre isso na semana passada, na edição do podcast, né? Enfim, Israel está tentando influenciar a opinião pública, porque politicamente ninguém dá nenhum espaço para que Israel opine sequer, né? Ainda que todo mundo saiba bem claramente qual é a opinião do Netanyahu sobre isso. O Netanyahu está mais azelado da Casa Branca do que jamais esteve. E, enfim, esse acordo vai ser selado e o Netanyahu não vai nem receber um convite dos republicanos para discursar no Congresso lá, porque, enfim, como recebeu na época do Obama, porque ele está muito queimado, né? E aí, nessa conversa com o Blinken, o Netanyahu disse para ele o seguinte: qualquer acordo que vocês fizerem não inclui Israel. Se a gente achar que a gente tem que se defender, a gente vai atuar sozinho por nós mesmos. Okay? Que é o seguinte: há uma mensagem para o Irã, que é: a gente pode atacar vocês a qualquer momento. Agora, não me soa muito sério essa ideia de que Israel pode atacar o Irã sem uma participação ativa do governo norte-americano, né? Sem que os Estados Unidos dê respaldo, sem que os Estados Unidos esteja aí nessa. Então, enfim, me parece muita bravata, me parece que é campanha política que o Netanyahu está fazendo mais que qualquer outra coisa, firmar posição para o público interno, para os eleitores dele, porque eu acho que ele está com as mãos atadas, né? E a gente viu no orçamento desse ano que a defesa não recebeu nenhum acréscimo, ao contrário, o orçamento da defesa proporcionalmente diminuiu. E para você planejar um ataque ao Irã, você precisa de muito mais recursos, né? Você precisa de um treinamento pesado, de que exige tempo, exige dinheiro, exige um monte de coisa. Então, a impressão que me dá é de que isso aí foi pura bravata do Bibi e que, no final das contas, ele não vai fazer absolutamente nada. Isso mostra que péssima situação a gente se encontra, porque, enfim, a posição do Netanyahu sobre o Irã era compartilhada pelo Bennett, pelo Lapid, né, enfim, pelo governo de mudança, entre aspas, também, né? Agora, a falta de qualquer influência que ele tenha nessa tomada de decisões, que já não tinha muita na época do Obama, mas ele, pelo menos era escutado, ele era recebido, ele falava. Agora nem isso, né? Ele pode fazer no máximo fazer uma chamada telefônica para o Biden e manifestar sua preocupação. E é tudo, né? Então é a triste situação na qual já se encontra nesse contexto. Sobre o acordo, aparentemente os Estados Unidos querem garantir que o Irã não enriqueça esse urânio. Eles não estão nem exigindo entrada de técnicos, as sanções é que eles estão prometendo gradualmente e aumentando, enquanto que o Irã dando mostras de que não está construindo essas armas nucleares e que o Irã se afaste relativamente da Rússia, né? Um dos objetivos dos Estados Unidos e da União Europeia nesse acordo. Esse é um ponto complicado, um ponto difícil de acreditar, enfim, que o Irã vai se afastar da Rússia. Mas vamos ver. Eu acho que o comentário do Bibi é só realmente para marcar posição do que em relação ao público interno dele. É exatamente isso. Ele não tem o que fazer. Ele apoiou a saída do governo Trump, né, na época que tinha todo o acordo, toda a discussão sobre o acordo nuclear. O governo Trump foi quem desmanchou o acordo, foi o primeiro a sair. Depois a União Europeia continuou aí conversando até que o governo Biden volta para o acordo, mas aí já volta num status completamente diferente, né? E o governo Netanyahu, na época, apoiou a saída dos Estados Unidos das negociações, e agora é isso que sobrou. O Irã, obviamente, durante todo o período em que não houve negociações, ou que as negociações aconteceram, na verdade, com a União Europeia, continuou enriquecendo urânio. É sempre interessante também que toda semana a gente escuta que daqui a 15 dias o Irã tem uma bomba atômica, né? Não, daqui a 2 semanas eles estão prontos, aí depois de 2 semanas, mais 2 meses, e aí estão prontos. Toda semana a gente vai ouvindo isso, né? Até que, enfim, vai ter um dia que eles vão ter. Agora a discussão não, eles já podem enriquecer urânio para chegar a uma capacidade de fazer uma arma nuclear, porém não há ainda não tem ainda a tecnologia para criar um míssil que seja capaz de carregar a ogiva. Enfim, está sempre ali se desenrolando. Obviamente que sem uma negociação, sem um acordo, eles vão buscar isso, né? E, enfim, é o que eles estão querendo. E a principal questão toda aí é que mostra que o Netanyahu, enfim, não tem muito o que fazer, é só, enfim, discursar para o seu público interno
Até porque você falou da questão atacar o Irã, tem a questão de treinamento e tudo mais, mas a questão principal não é nem o treinamento dos pilotos que vão fazer um voo absurdo de Israel até Teherã para atacar, mas também é o que vai ser feito aqui no home front, né? Porque, meu irmão, pode esperar que vai dar besteira, vai dar merda, não vai. Israel ataca o Irã, não vai sair barato, né? A gente vai sofrer aqui, alguma coisa vai acontecer. Então, tem que preparar a gente aqui também, que está dentro aqui do lado esquerdo do muro, para saber o que vai acontecer. Do lado direito do muro também, porque enfim, não vai ser fácil se Israel optar por uma solução dessa. Mesmo que ela seja bem sucedida, que Israel consiga, né, o exército israelense tem a capacidade de destruir os reatores, o que, enfim, é praticamente impossível, até porque ninguém sabe direito ao certo agora onde está, tem usinas novas, tem, enfim, locais novos de desenvolvimento de pesquisa. Muita coisa mudou desde que os Estados Unidos saíram aí do acordo na época, com o apoio de Israel, e agora realmente a gente vê que está todo mundo perdido sem ter o que fazer. Bom, vamos então ouvir o comentário do nosso colunista Henry Gauski, que trouxe aí outras informações relacionadas a Israel, Egito e movimentos islâmicos na faixa de Gaza. Manda aí, Henry. Fala, João. Fala, Marquinhos, amigos do Conexão, lado esquerdo do muro. O comentário dessa semana ele está relacionado a uma notícia que teve pouca ou quase nenhuma repercussão, mas que eu considero de muitíssima importância, uma notícia de um jornal árabe baseado em Londres, chamado The New Arab, e segundo esse veículo de comunicação, o Egito estaria negociando uma trégua de longa duração entre os grupos terroristas estabelecidos na faixa de Gaza, nomeadamente Hamas e Jihad Islâmica, Palestina e Israel. Ainda segundo essa matéria, os egípcios teriam pedido para oficiais de alto escalão, tanto de Jihad Islâmica Palestina quanto de Hamas, estarem presentes no Cairo, né, a capital do Egito, porque a esses líderes seriam apresentados arquivos altamente confidenciais. Ainda segundo a matéria, o encontro, caso venha a ocorrer, claro, ele terá sido resultado de novos entendimentos internacionais e regionais envolvendo os Estados Unidos, o Catar e o Egito, que pretendem dar novas e amplas responsabilidades aos egípcios na faixa de Gaza. O plano, em tese, incluirá uma expansão do comércio com a faixa de Gaza por meio do estabelecimento de um porto subsidiário ao que já existe em El Arish, a maior cidade da Península do Sinai, e esse porto seria administrado pelo Egito. Essa nova infraestrutura passaria a ser o principal meio usado pelos palestinos para exportação e importação de produtos. Haveria construção também de uma rodovia ligando a faixa de Gaza a El Arish e a possibilidade, inclusive, da exploração de reservas de gás natural que existem ao longo da faixa de Gaza. Me chamou a atenção, basicamente, que esse plano ele lembra muitíssimo o chamado Acordo do Século, apresentado pelo então presidente Donald Trump em janeiro de 2020, tirando a parte, claro, da Cisjordânia, em que ele basicamente se compromete com a anexação por parte de Israel de boa parte do território, mas do lado da faixa de Gaza há uma troca de território. Israel iria ceder uma parte do território ao sul, anexo à faixa de Gaza, mas também envolveria o Egito, a construção de grandes infraestruturas de produção, exploração de eletricidade, como acontece agora, inclusive. Mas, para além disso, é preciso entender, no meu ponto de vista, que esse plano se conecta também com uma nova visão da política regional do Oriente Médio. Os Estados Unidos, a gente precisa lembrar, correm para tentar algum tipo de acordo, para fazer com que exista um novo acordo, um acordo adicional aos acordos de Abraão, estabelecendo relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita. O Catar também busca, em tese, de acordo com esse jornal, claro,
esses esforços na faixa de Gaza, o estabelecimento dessa parceria com o Egito, e, basicamente, o Egito tem se tornado um ator regional cada vez mais relevante e mais interessado no estabelecimento de alguma forma de acomodação, de estabilidade regional. Agora a gente precisa pensar para o lado dos norte-americanos, né? O governo Biden, muito crítico à reforma judicial israelense, afastado da coalizão de extrema-direita que hoje existe em Israel, inclusive com o próprio Biden se recusando a fazer um convite para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitar Washington, estar com ele na Casa Branca. Então, o que existe, me parece, de um lado, o governo norte-americano entende que não é possível aprofundar relações com o atual governo israelense de forma a legitimá-lo, legitimar a sua pauta de reforma judicial, melhor dizendo, mas, por outro, entende que os vínculos com Israel eles são vínculos mais profundos do que os representados pela atual coalizão de extrema-direita e que é preciso cuidar da segurança de Israel de alguma maneira, prover alguma estabilidade. E aí a gente vai pensar, como eu já falei em outras ocasiões, que o que existe hoje é um fato, um novo eixo de poder no Oriente Médio formado basicamente por Rússia, China e Irã. É um eixo, evidentemente, hostil aos interesses de Israel na região, basicamente em relação à segurança de Israel. O Irã abertamente divulga novos equipamentos militares, novas armas de longo alcance, míssil balístico, míssil hipersônico. Tudo isso, evidentemente, é parte de um jogo de longa duração e que representa uma ameaça existencial a Israel, até porque o Irã trata de forma mais ou menos aberta o seu interesse de acabar com Israel, em que pese que nós saibamos que isso é bastante difícil, em virtude do próprio poderio militar de Israel, e porque uma guerra direta entre Israel e Irã seria uma guerra que envolveria todo o Oriente Médio. Mas, pelo sim, pelo não, os Estados Unidos, me parecem, estão muito interessados em minimamente proteger Israel, dar algum tipo de camada protetora a Israel. E o acordo eventual com a Arábia Saudita, no qual os Estados Unidos estão abertamente empenhados, o próprio secretário de Estado Antony Blinken disse isso em discurso na AIPAC, né, que é um grupo pró-Israel nos Estados Unidos. Um acordo como esse com a Arábia Saudita, em tese, ele dá uma certa proteção a Israel, porque traria cada vez mais proximamente Israel de seus parceiros sunitas no Golfo Pérsico, né? Israel já mantém acordos de normalização e agora cada vez mais frutíferos com Emirados Árabes e Bahrein, mas a Arábia Saudita é a maior ambição israelense, né? A Arábia Saudita é o país que lidera esse eixo de monarquias sunitas do Golfo Pérsico, com o qual se reaproximou o Irã, inclusive, mas que, pelo menos em tese, é sempre importante dizer isso, se houver de fato um acordo entre Israel e a Arábia Saudita, é possível a gente dizer que a Arábia Saudita não estaria interessada numa guerra com Israel e, menos ainda, na extinção de Israel, né, que seria uma catástrofe, realmente. Então, eu vejo dessa forma, como todos esses passos, eles convergem para o mesmo ponto, que é uma tentativa de, estabilizar a região de alguma maneira. 2, estabilizar o conflito entre israelenses e palestinos diante de um fato que é a impossibilidade de negociações entre as partes nesse momento. As negociações não existem e não há perspectivas de que elas irão ocorrer. E 3, uma tentativa de contrapor-se
ao novo eixo de poder que existe no Oriente Médio, liderado por potências não árabes, que são Irã, Rússia e China. Rússia e China, elas mesmas inimigas, digamos assim, dos Estados Unidos. Talvez não... são países que, claro, mantêm relações diplomáticas com os Estados Unidos, mas cujos interesses são opostos aos dos norte-americanos. Então é isso. Nesse momento, esse é o quadro e me parece que nos próximos dias, como já tem acontecido, cada vez mais nós vamos ouvir falar de evoluções nas conversas entre americanos e sauditas em busca de um acordo com Israel. Já houve um vazamento de uma suposta lista de demandas sauditas, demandas muito complexas de serem discutidas hoje por parte dessa coalizão de extrema-direita israelense, como a segurança no complexo onde fica a mesquita de Al-Aqsa passar para os palestinos, enfim. Difícil imaginar que isso vá acontecer, mas, como todo mundo que fez negociação alguma vez na vida, comprando um carro, alugando um apartamento, que seja, normalmente o primeiro pedido ele é muito alto e depois a negociação se estabelece com um pedido mais baixo e que acomoda os interesses das duas partes. É isso, meus amigos. Basicamente, era esse o meu comentário dessa semana. Até a próxima semana. Tenham todos aí um bom podcast. Um grande abraço aos meus amigos Nelsinho, Marquinhos e João. Tá bom? Até mais. Valeu, camarada. Brigadão e te esperamos na semana que vem. Bom, vamos então agora ao bloco do esporte para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burd. Já estragamos, obviamente, acho que o centro do comentário dele como um spoiler. Mas os ouvintes já estão ouvindo também esse podcast já há 2 dias, então é possível que também já saibam qual vai ser já saibam o resultado, né, do jogo e o comentário do nosso camarada. Manda aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que ficou bastante entusiasmado com essa campanha de Israel na Copa do Mundo Sub-20 do futebol. Aí, Israel que chegou até a semifinal, acabou perdendo para o Uruguai e joga no domingo a decisão do 3º lugar. Tivemos também o primeiro jogo da final do basquete masculino. Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, deu 90-79 para o Maccabi. Teremos o segundo jogo no domingo à noite, o jogo decisivo. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Mestrão, brigadão. E a gente promete que não vai estragar, né, os seus próximos comentários, a não ser que seja um spoiler desse aí, que aí também não tem como a gente fugir. João, sei que você tem algo mais a falar aí sobre sobre a questão do esporte, sabendo que essa semana teve aquele jogo do Beitar Jerusalém, né, onde o pau comeu, e aí foi decidido que eles perderiam, né, o título da Copa, e o que os deixariam fora da Liga Europa. E aí, cara, muita confusão. Os caras foram manifestar na frente da casa do cara aí da Federação de Futebol e soltaram fogos e tudo mais, hein? Pois é, o negócio é que o título eles não perderam, não. Eles perderam só o direito de disputar a Liga Europa. E não foi retirada pela UEFA, foi retirada pela Federação Israelense. E, enfim, aí os torcedores foram fazer protesto na madrugada, fecharam a Lufsadeh, que é uma das principais paradas de ônibus na estrada, próxima a Ramat Gan, que é na região metropolitana de Tel Aviv. Enfim, fizeram uma bagunça danada e é capaz de eles serem mais sancionados ainda, né? Ficaram revoltados por não poder disputar o campeonato europeu, por causa da violência que eles mesmos realizaram, os torcedores mesmos realizaram, e, enfim, e aí agora estão protestando com violência, né? Mas não sei se vai ter volta, não, porque, enfim, se eles ainda fizerem uma manifestação pacífica, ainda apresentassem argumentações, recorressem e tal, podia ser, mas os caras vão lá e fazem uma manifestação violenta, não sei se vai dar jeito, não. E, enfim, levando vergonha para o país, né? Porque agora o Maccabi Netanya se aproveitou, vai levar a vaga como vice-campeão e vai poder disputar a Liga Europa no lugar do Beitar Jerusalém, que, a meu ver, né, já devia ter sido punido várias vezes por gritos racistas dessa torcida, enfim, devia já ter proibido a La Família, que é a torcida organizada deles, a frequentarem os estádios, né, porque se orgulham de ser
a torcida mais racista do mundo. Enfim, isso aí, a torcida mais racista do mundo não devia ter lugar num estádio de futebol. E, pelo menos na Europa, eles já vão estar. Essa vergonha internacional a gente não passa. Pois é, né? O governo e o Simcha Rothman falando que são os manifestantes que levam a vergonha para o país, né, no mundo afora, e a gente vê essa galera aí se orgulhando de ser a torcida mais racista do mundo. É uma coisa assim de... E quem eles votam, João? Diz aí, cara. Em quem você acha que esses caras da La Família, que são os mais racistas do mundo, votam? Tem algum palpite, cara? Eles votam... Eu tenho certeza em quem eles votam. Eu te dou duas opções de partido. Em uma dessas duas, eles votam. Em uma dessas, eles votam. Mas a outra pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Se tiver, como é que chama isso? Se as pessoas puderem se voluntariar para serem membros da milícia do Ben-Gvir, você acha que alguém do La Família vai se voluntariar? É evidente que sim. Tomara que... senão a torcida inteira, né? A torcida inteira vai se tornar a milícia. E eu acho que ele não vai ter nenhum problema com isso. Essa é a tristeza, Bom, é isso. João, ficamos por aqui ou algo mais a acrescentar, cara? Ficamos por aqui. Beleza, então nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.